atenção, motociclista acabou perdendo a vida a caminho do trabalho após um caminhão passar, romper o fio de internet e ele vinha... A imagem no começo de novo. O caminhão passou, o fio ficou ali atravessado no meio da via. Não dá nem para ver o fio. E o motociclista veio e também não viu o fio. E pegou no pescoço. Infelizmente. Lamentavelmente, olha lá. Caiu, foi moto para cá, motociclista para lá. E, lamentavelmente, foi mais uma morte registrada no trânsito de Maringá. Dessa vez, numa situação bastante lamentável, de um fio que arrebentou e, infelizmente, ficou caído no meio da via. A gente percebe aí que é o meio do quarteirão, tá vendo ali, ó? Aonde é isso aí, Salsicha? É ali na Joaquim Duarte Moleirinho, quase chegando ali no buffet Grande Mesa, na rotatória do buffet Grande Mesa, entendeu? E, infelizmente, lamentavelmente, uma pessoa acabou perdendo a vida, uma situação bastante trágica. A Gabriela esteve lá e ela tem mais detalhes com a gente dessa tragédia no trânsito aqui da cidade de Maringá. Meu Deus do céu. Os detalhes, mais informações com você, Gabriela. Foi logo no começo da manhã. O motociclista estava a caminho do trabalho. Uma obra a poucos metros de onde o acidente aconteceu. O motociclista seguia aqui pela Avenida Joaquim Duarte Moleirinho. À frente dele vinha um caminhão que teria arrancado os fios de fibra ótica que estavam parcialmente soltos. O motociclista ficou enroscado nesses fios, perdeu o controle da moto e caiu. Ele morreu ainda no local. Parte da avenida ficou interditada para o trabalho das equipes da Polícia Militar. O SAMU esteve no local e apenas pôde confirmar a morte do motociclista. A perícia deve apontar as causas do acidente e esclarecer se havia algum risco na fiação. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente. A pessoa acabou morrendo de uma forma trágica. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Maringá, para ser feita a identificação, para o corpo ser liberado e para a família fazer o velório e, posteriormente, o sepultamento. Ó, vem aqui comigo aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu já venho falando do negócio de fio pendurado na rua. Vocês são testemunhas, já faz muito tempo, não é? Os ladrão vai lá, sobe no poste, corta o fio, larga fio pendurado, num monte de via aí, entendeu? Caminhões estão acertando fiação, que teria sido isso que teria acontecido. O caminhão passou, acertou o fio, derrubou, e aí como arrebentou do lado de lá, o fio ficou assim, ó, entendeu? Veio o motoqueiro, pegou na altura do pescoço. Por que eu pedi para me falar com vocês? Tá na hora, viu, Maringá? Nós não queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. Infelizmente, uma pessoa pagou com a vida sobre a situação de fiações de internet aqui em Maringá. Porque não é o fio da energia lá em cima, é o fio da internet, entendeu? E só para vocês saberem, esse fio de fibra ótica de internet, agora o mais moderno, ele é muito perigoso, mas é muito perigoso mesmo. Por quê? Porque o fio de fibra ótica, ele é mais ou menos da grossura de um dedo, entendeu? Ele é fininho. Só que os cabinhos de fibra ótica é como se fosse um fiozinho de cabelo nosso. Cada fiozinho de cabelo é uma ligação. Para não ter risco dessa fibra ótica romper, chacoalhou o cabo lá, forçou o cabo, estourar. Como é que é feito esse fio? Inclusive, eu estou falando isso porque um técnico que foi fazer uma instalação lá perto de casa, eu fui lá prestar atenção dele subir, no poste, descer, e depois ele mostrou para mim. Tem um cabo de aço. O fio é mais ou menos da grossura do dedo da gente. Só que tem um cabo de aço fininho que fica junto com o fio. Por quê? Para não arrebentar os cabinhos de fibra ótica, que é como se fosse da grossura de um fio de cabelo da gente. Entendeu? Isso aí é uma navalha na hora que está caído na rua.
foi o que aconteceu, pegou no pescoço do motociclista. Aí você tá com... Eu estou falando isso por quê? Porque chegou o momento de dar um pare, assim, ó, pare. Sabe quando é assim, ó, alô Maringá, ó, pare, parou, parou. O motociclista pagou com a vida uma irresponsabilidade, que poderia ser uma irresponsabilidade de alguma empresa, que o ladrão foi lá e roubou o fio, que cortou, que largou pendurado, que poderia ter causado uma morte, ou que um caminhão, que teria sido esse caso, que passou e arrebentou. Eles vão falar, mas Salsicha, aquela avenida passa caminhão direto. Só que o caminhão passou, arrebentou, o fio pendurou, ninguém conseguiu tirar e matou um maringaense, matou uma pessoa, a pessoa perdeu a vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu falei assim, ó, tem um momento de chega que tem que parar, sabe assim, ó, parou. Nós não queríamos que isso acontecesse, mas uma pessoa pagou com a vida. Então precisa de uma fiscalização em cima desses fios aí. E a fiscalização mesmo, entendeu? E tem que ter responsabilidade quem estiver fazendo essa fiscalização. Porque só para o povo entender e saber também, os postes é da Copel. A Copel cobra para as empresas de telefonia colocar o fio lá em cima pendurado. Entendeu? Não é de graça, não. As empresas de telefonia, nós pagamos internet, mas eles têm que pagar o aluguel dos postes aí por onde eles passam a fiação. E que fiscalização que tem que ser? É fiscalização geral. A Copel tem que fazer a fiscalização dela, porque o poste é dela. O município tem que fazer a fiscalização dele e agora nós vamos começar a cobrar que vai ter que fiscalizar. E é fiscalizar mesmo, entendeu? Porque os fios ficam caídos na frente da casa da gente, na esquina perto da casa da gente, eles não estão nem aí. Estou falando que não estão nem aí porque ficam uns fios caídos lá perto da minha casa uma vez, ficou mais de mês. Aí eu consegui resolver de uma maneira. Para mim foi simples, mas para o povo não é. Eu tenho muitos seguidores da minha rede social, fui lá e gravei um vídeo. Falei assim, ó, tem uns fios caídos aqui, eu não sei de que empresa que é. Mas tá caído, os ladrão roubou, eu quero saber que empresa vai vir resolver aqui, ó. Aí falei o endereço lá onde estavam os fios. E marquei tudo quanto é tipo de empresa que eu lembrei de telefonia. Essa, meti os arroba de tudo. 40 minutos depois, tinha 3 carros de empresa diferentes lá na esquina da minha casa. Aí eu falei, vocês vieram? Aí os caras pegou e falaram, ô Salsi, eu sei que deve... eu falei, eu fiz o vídeo. Aí mandaram nós vir aqui para resolver, só que o fio não é nosso. Aí o outro falou, não, o fio também não é nosso. Falei, de quem que é o fio? Falou, não sei. Falei, mas então, peraí, vocês vieram aqui, o fio não é de vocês, vocês vão embora e vão largar o fio aí, eu vou fazer um vídeo falando mal dos 6 agora. Não precisa fazer vídeo não. Nós vamos resolver. Aí estamos aqui e as 3 empresas diferentes, os caras subiram lá, isolaram o fio, cortaram e tiraram, entendeu? Então está na hora de ter fiscalização. Nós não queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu, uma pessoa, que já teve um monte de gente que ficou com lesões, mas uma pessoa pagou com a vida. E não podemos aceitar mais isso aqui em Maringá. Eu não sei qual secretaria que vai fiscalizar, se é PROCON que vai fiscalizar, mas vai começar a ter que fiscalizar. E aí, só para o povo entender também. Antigamente só tinha um cabão dessa grossura, lembra que os cabão, que era Telepar? Todos os fios de telefone estavam dentro daquele cabão. Agora tem um monte de empresa. Aqueles fiozão lá nem vale mais. Então agora tem um monte de empresa. Então vamos lá. O poste está aqui. Está lá o poste, no alto do poste. No alto do poste aqui é os fios de energia da Copel. Da telefonia tem que colocar um pouco mais para baixo, ok? Só que como tem muita empresa de telefonia com fibra ótica, aí um foi lá e colocou um fio. O outro foi lá e colocou mais um outro fio. Aí outra empresa passou e colocou um outro fio. Aí veio mais uma outra empresa, colocou outro fio. Veio mais uma empresa para Maringá, vai instalar, colocou outro fio. Tem lugar que está dessa altura lá no alto do poste, de tanto fio de fibra ótica. Que eu começou a colocar um, aí o povo foi descendo. Para cima não tem como colocar, porque daí já chega na parte de onde tem o fio da Copel. Então eles vão descendo. E eles vindo descendo,
vai baixando os fios. E nós temos que ser sinceros a falar. É difícil os caras que vai lá e colocam e deixam o fio esticadinho. Entendeu? Porque tem que botar num poste e esticar no outro. Aí depois vira uma barriguinha, o bicho vai caindo, o fio vai caindo. E aí? Lamentavelmente, uma pessoa morreu. E a partir de agora tem que resolver isso sim, viu, Marinho? Eu não sei se é vereador que tem que cobrar, se é a Copel que tem que fazer a fiscalização, se é o Procon, se é a Prefeitura, que é a Secretaria, tem que fiscalizar isso, que nós não aguentamos mais. Nós, se fosse para denunciar, todo dia tinha fio pendurado aqui para a gente denunciar. Tem ou não tem que resolver isso agora? Tem que fiscalizar isso ou não tem, Maringá? Ou eu estou errado no meu comentário? Vamos lá, aqui o povo fala.